Bom, com isso, vou passar a palavra para o professor Marcos, para que ele possa dar um pouco a sua visão também. Obrigado, eu que agradeço, José Eduardo. Bom, boa tarde a todos e todas. Me parece que é uma plateia bastante engajada, porque a parte do calorosos vocês já entregaram já no início, né, do aplauso. Eu gostei disso. Vamos incluir, pede para o nosso cerimonial anotar essa coisa do caloroso, que funcionou bem, funcionou bem. Brincadeiras à parte, bom, me chamo Marcos. Aqui as pessoas não me chamam muito de professor doutor, porque a gente gosta de conduzir com uma certa informalidade. São a Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma instituição de ensino que está completando 155 anos. Quando nós começamos, São Paulo tinha só 30 mil habitantes, ou nem isso. Então, eu costumo dizer que você não conta a história do desenvolvimento da cidade de São Paulo sem falar da nossa instituição. Eu gosto também sempre de dizer que tudo isso que vocês estão vendo começou, que o nome verdadeiro, o nome ideal correto não seria a Universidade Mackenzie, seria a Universidade Chamberlain, quem conhece a história, porque essa instituição começou com o trabalho de uma pedagoga norte-americana em 1869. Ela chegou junto com o marido dela, que era um missionário, e ela perguntou para o marido por que tinha tanta criança na rua em São Paulo. E eles moravam aqui na rua São José, é a Líbero Badaró hoje. E ele disse para ela, ele era uma pessoa com preocupações sociais muito claras, ele disse assim: você já percebeu como tem pouca escola nessa cidade? É por isso que tem tanta criança na rua. E no dia seguinte ela começou a dar aulas na sala da casa dela. E a Igreja Presbiteriana, que é associada à Vitalícia, acolheu, no ano seguinte providenciou um prédio, e essa história que vocês estão vendo hoje, uma instituição com mais de 30 mil alunos, que vai desde a educação infantil ao pós-doutoramento. A universidade, que é uma das mantidas, tem hoje 1.175 professores em 3 campos, com mais de 60 cursos de graduação, programas de stricto sensu, mais de 60 cursos de especialização. A gente tem bastante orgulho do trabalho feito no stricto, porque, se você olhar das universidades, principalmente as comunitárias, que é o nosso caso, a gente começou um pouco depois de outras, como a PUC, e hoje a gente tem 2 programas nota 7, 2 programas nota 6. Os programas que são nota 3 é porque acabaram de abrir. Então, a gente tem um investimento, um compromisso muito grande. E esse compromisso, e aí eu quero agradecer a iniciativa da Valoriza, do José Eduardo, porque a gente entende que o papel da universidade no mundo contemporâneo é ser um hub de mediação permanente com os diversos atores da sociedade. Empresas, sociedade civil, entidades. Então, toda vez que a gente se abre para ser esse ponto de encontro, a minha equipe está cansada de ouvir isso, que eu digo que a escola, antes de tudo, é um X no chão, marcando um ponto de encontro. Que o prédio, o equipamento, tudo mais é decorrência se esse encontro é bom ou não. Então, assim, a gente está... Quem conhece que nós somos super tradicionais na engenharia, né? Nossa escola de engenharia, ano que vem, faz 130 anos, e a gente acabou de investir 50 milhões nos laboratórios de engenharia. Mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é as pessoas que vão usar esses recursos e como elas vão usar e com que proposta. Então, a gente agradece a iniciativa. Por quê? Porque as universidades estão passando por uma grande questão, que é a questão de ser relevante. E essa discussão pela relevância, ela traz algumas armadilhas. Uma delas é um debate que não é verdadeiro entre uma educação mais ampla, mais completa, pautada numa cidadania efetiva e ampla, e um certo utilitarismo do que se aprende para garantir a sobrevivência do indivíduo. E eu costumo dizer que essas são as falsas oposições que o nosso país precisa se livrar urgentemente. Porque é fácil cair num discurso que media questões como o mundo muda tanto que eu tenho que focar só em soft skills. E aí é como se isso automaticamente conduzisse as hard skills para um plano secundário da formação do aluno. Eu brinco que o processo de seleção para presidente e para CEO é muito restrito para isso dar certo. Então, você tem que começar na base fazendo tarefas. E aí, as hard skills são que modelam. Claro que a gente sabe uma máxima do mundo do trabalho, que é assim, você é contratado pelo que você sabe fazer e você é demitido pela forma que você se comporta, como você trabalha. E aí a equação talvez feche um pouco mais. Mas esse desafio da universidade, pela sua relevância, ela passa, sim, pela questão do emprego. Mais disso, pela questão da inserção do jovem no mercado de trabalho. Aqui, os nossos projetos pedagógicos, a gente tem 3 pilares no que a gente chama jornada do aluno. Ela precisa ter autoconhecimento,
e eu brinco que eu quero mais que ele conheça o auto-engano do que o autoconhecimento, porque às vezes existe uma dissociação entre como um jovem hoje de 18 anos se vê e realmente que habilidades e competências ele tem para isso. Mas a gente entende que é o autoconhecimento. A gente entende que um segundo pilar é, de fato, a aprendizagem, o que ele se desenvolve, e o terceiro pilar é de oportunidades. E oportunidades não estamos falando só de mercado de trabalho. Muitas vezes, essa jornada na universidade precisa trazer outras oportunidades que formam esse ser humano além do mundo do trabalho. Veja, não é sem o mundo do trabalho, mas é além do mundo do trabalho. Então, esse desafio pela relevância da empregabilidade da carreira, e a gente tem feito um esforço muito grande de mapear isso desde o primeiro dia do aluno aqui, com um projeto que o Enzo lidera, que a gente chama Ponto de Partida. A gente tem uma recepção, a gente sempre teve uma recepção muito festiva, 2 dias de muita... Quem conhece o nosso reitor, professor Marco Túlio, que, por sinal, estaria aqui, mas ele está com uma agenda fora do Brasil. Ele está voando nas últimas 30 horas, porque ele está indo para o Timor-Leste, e são 30 e tantas horas de voos com escala, porque nós tivemos o prazer de reintroduzir a língua portuguesa no Timor-Leste, para quem não sabe. Há mais de 20 anos que a gente coordena um projeto. O Timor, quando conseguiu recuperar a independência, ele passou décadas sem o ensino da língua portuguesa, não haviam mais professores, e a gente vem coordenando um projeto que começou com a formação dos professores da educação básica, e agora, neste mês, acontecem as bancas dos 13 primeiros doutores em letras na Universidade Nacional do Timor, num Dinter, conosco. Ou seja, em 20 anos, a gente reimplantou dos professores de educação básica até o corpo docente da universidade no ensino da língua portuguesa, porque a lusofonia é um dos carros-chefes na nossa pós-graduação aqui em letras, que é um programa nota 7. Mas, voltando a essa questão da relevância do emprego, da jornada. Como a gente mapeia desde o início, é muito claro para nós hoje aqui que essa geração de 17, 18 anos ela tem uma expectativa enorme do que vai acontecer na vida dela, só que não necessariamente ela tem as habilidades e competências para construir a agenda de trabalho para chegar aonde ele almeja. Só que isso traz um outro problema, né, que talvez tenha muito a ver com a sociedade, o todo que a gente vem vivendo. Esse jovem, quando ele não consegue a inserção, seja no mundo do trabalho, nas relações sociais que ele imagina, a gente começa um processo de frustração que isola o diálogo, que coloca em xeque se vale a pena ou não fazer a universidade, e por aí vai. Então, quando a gente olha a questão do emprego e da empregabilidade, para nós isso é muito claro, que ela tem uma agenda muito imediata do dia a dia, de quem vai passar 4 ou 5 anos numa instituição, mas para nós, como sociedade, ela tem um trabalho muito maior, que é de garantir que uma geração inteira ingresse, vamos dizer assim, com todo cuidado na expressão, na sua vida adulta e produtiva, de forma plena, de forma a construir seus projetos de vida. Porque quando isso não acontece, a gente tem uma frustração que contamina a sociedade como um todo e que, às vezes, infelizmente, polariza em alguns discursos e em algumas falsas oposições. Então, olhar a questão do emprego é olhar também um compromisso com a sociedade, num mundo onde aquela ideia de emprego do século XX, que era da carteira de trabalho assinada, cheio de um conjunto de seguridades, não mais existe dessa forma lá fora. Então, acho que esse é mais um desafio que se coloca. Então, desejo a todos um excelente 2 dias de trabalho. A universidade está sempre de portas abertas. A gente frisa sempre muito isso. Nós somos uma universidade comunitária, filantrópica e confessional. Portanto, a gente tem compromisso com as comunidades e os locais onde nós estamos instalados e atuando. Então, agradecer mais uma vez a Valoriza, desejar a todos vocês 2 dias de trocas intensas e de muito trabalho, porque a sociedade brasileira precisa das universidades como um vetor ativo na economia, na produtividade e também na inovação. Tá bom? Bom evento para todos. Agradecer mais uma vez ao professor Marcos Nepomuceno Duarte pela gentileza de nos receber aqui, e nós ficamos muito felizes com isso, porque isso reforça ainda mais o nosso propósito, que é trabalhar a carreira e empregabilidade do aluno. E quando a gente escuta histórias como essa, que o Mackenzie foi, vamos dizer assim, fundado ou iniciou
para ajudar a tirar os jovens da rua, é isso que a Valoriza vem trabalhando há 22 anos, é tentar transformar a mão de obra no Brasil com soluções e com trabalho. Então, nós estamos muito alinhados, muito empenhados, e também quero dizer que a gente já aprendeu muito já aprendeu muito com o Mackenzie também, e vamos continuar nessa trajetória. Obrigado, professor.